Essa você conhece. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Estamos iniciando aqui mais uma semana na tua presença e queremos entregar todo o nosso trabalho ao Senhor, entregar a ti todo o nosso fardo, todo o nosso peso, os temores, todo o medo, entregamos a ti. O Senhor está no controle de todas as coisas. Dirija, Senhor, as nossas vidas. Senhor, os teus servos estão reunidos, aqueles que podem estar reunidos nessa noite, em seus lares, com suas famílias. Alcance-os agora com a tua bênção e que eles possam ter a confiança de entregar ao Senhor todo o fardo, todo o peso, toda a preocupação, que possamos entregar a ti agora. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, nós acabamos de cantar e já oramos, e agora nós iremos meditar na palavra de Deus. Antes, irmãos, eu quero dar um aviso. Amanhã, sábado, nós não teremos o nosso encontro. Não vamos ter aqui esse nosso momento de meditação. Amanhã, o pessoal da mídia vai tirar um descanso, é válido, é justo. E aí, no domingo, nós retornaremos ao nosso encontro e você que é membro, que congrega na nossa igreja, participe, convide pessoas, amigos, familiares, vamos todos juntos louvar a Deus, tá bom? Na segunda-feira nós voltamos com a nossa meditação diária de segunda até sexta-feira. Então lembrando, amanhã não teremos o nosso encontro. Se porventura você perdeu alguma das meditações da semana, aí eu convido você a entrar no YouTube e entrar lá na nossa conta, Igreja Batista do Estoril. Inclusive, faça a tua assinatura lá, assine o nosso canal, o canal da Igreja Batista do Estoril lá no YouTube e dê um like lá, você vai receber, clica lá no sininho, você vai receber todas as nossas publicações, tudo que a equipe de mídia está postando aí da nossa igreja, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus, então abra teu coração, abra tua mente,
Se possível, pegue a sua Bíblia e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, que fica lá no Velho Testamento, no finalzinho ali do Velho Testamento, chamado um dos profetas menores, fica depois de Naum, antes de Sofonias, e eu gostaria que os irmãos, que você me acompanhasse em Abacuque capítulo 3, nós vamos ler os 3 últimos versos do capítulo de número 3, versículo 17, 18 e 19. Convido você a ler comigo. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e que não haja gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre lugares altos. Palavra do Senhor para o nosso coração. Que Deus abençoe a sua maravilhosa palavra. Meus irmãos, no ano passado nós estudamos o livro de Abacuque. Naquela oportunidade nós vimos que Abacuque viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Abacuque viveu num período de prosperidade na cidade de Jerusalém. Nos dias de Abacuque eram dias de paz, até que, subitamente, Deus se manifesta a Abacuque e revela a ele que Deus, o próprio Deus, estava trazendo um exército inimigo que iria invadir Jerusalém e iria destruir Jerusalém por completo. Nós vemos isso aqui na história desse profeta. O que você acha que aconteceu com Abacuque? Como seria você no lugar dele? Diante de uma notícia estarrecedora quanto essa. Meus irmãos, Abacuque entrou em crise, nem poderia ser diferente. Imagina como confiar num Deus que permite que venha calamidade sobre o seu próprio povo. Não só permite, um Deus que decreta isso. Imagina a mente, os pensamentos, os sentimentos desse profeta, o profeta Abacuque. Como que pode ser isso? O Deus de Israel permitir que um povo inimigo, um povo pagão, um povo incircunciso, não temente a Deus, esse povo venha sobre Jerusalém e tenha êxito, e tenha sucesso, e tenha vitória, Deus permitindo isso. Como pode ser um negócio desse? O profeta Abacuque, ele entrou em crise. E aí, quando nós estudamos aqui a história do profeta Abacuque, nós vemos que esse homem, ele teve que aprender a confiar em Deus. Ele teve que aprender a depender de Deus. Abacuque teve a sua fé, meus irmãos, amadurecida. Amadurecida. Nós vemos aqui nessa história que nós também devemos e podemos crescer no conhecimento de Deus, ter a nossa fé amadurecida igualmente, porque os sofrimentos vêm, o dia mal chega, as notícias ruins batem em nossa porta. Ah, mas eu sou servo de Deus. Acontece também com o servo de Deus. Inclusive eu quero tomar como apoio 2 versículos que se encontram lá no Novo Testamento. Um está em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Convido você a abrir, ou você pode ouvir aqui a leitura. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Irmãos, que palavra preciosa é essa? As aflições que nós passamos, que eu e você passamos, estão produzindo para nós uma glória incomparável e de valor que não se acaba, de valor eterno. O outro texto está em Romanos, capítulo 8, versículo 18.
Romanos 8,18 diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus. Olha essa palavra, palavra divina do Senhor. Eu estou absolutamente convencido, estou absolutamente convicto de que os sofrimentos do presente tempo, os sofrimentos desses dias que nós estamos passando, que nós sofremos, que nós enfrentamos, não se comparam com a glória que está reservada para nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que palavra abençoada. Nós vemos que os sofrimentos, eles chegam, os sofrimentos terrenos são completamente viáveis, são possíveis, inclusive para aqueles que esperam em Deus. Não tem jeito. Nós acabamos de ler aqui Coríntios, as aflições, lemos aqui em Romanos os sofrimentos. E mais ainda, a Bíblia vai mostrar que Deus que permite, não só permite, Deus é quem decreta calamidades, devastações sobre a terra. Mas, pastor, por que Deus permite isso? Nós vemos na Bíblia, mesmo aqui na história de Abacuque, Deus permite calamidades para que os homens sejam despertados, para que seja provocado nos homens arrependimento. Deus permite calamidades para que o pecado seja freado, para que se freie as abominações, para que as pessoas entendam e saibam que há um Deus, o Deus criador de todas as coisas. Deus permite os sofrimentos para incutir temor no coração dos homens, os homens e das mulheres, para que as pessoas, para que os homens desapeguem-se um pouco aqui desse mundo. Deus permite calamidades, irmãos, para que tenhamos mais sobriedade, para que possamos aprender a viver mais na simplicidade. Diminuir um pouco tanto a ostentação. Deus permite calamidades para que o homem volte-se a Deus, para que o homem reconheça que há um Deus. Deus permite, e não só permite, mas Deus decreta. O profeta Abacuque, ele faz uma declaração maravilhosa quando ele começa a entender o poder de Deus. Ele diz assim: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha que coisa maravilhosa! Cale-se diante dele toda a terra. Então, meus irmãos, essa história aqui do profeta Abacuque é um convite ao fortalecimento e à permanência da nossa fé, mesmo enfrentando calamidades, mesmo enfrentando injustiças, mesmo enfrentando o sofrimento, as más notícias, mesmo enfrentando o dia mau. Aqui, nesse texto de Abacuque, nós aprendemos que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo fez referência a essa fala do profeta. Foi Abacuque que disse isso, que o justo viverá pela fé. Então, apesar das más notícias, o Abacuque, ele ouviu as más notícias, não foi através da televisão, não foi através do jornal, não foi através das redes sociais, ele ouviu diretamente da boca de Deus. Deus informou a ele. E a situação dele era bem pior do que a nossa, porque veja, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, ainda há uma esperança de que dias melhores virão, de que tudo isso vai passar, não é verdade? Abacuque não. Deus falou para ele o seguinte: vai haver destruição e ponto final. Não tinha o que fazer. O próprio Deus revelou isso daí. Jerusalém seria tomada, devastada. E aí, mesmo com o medo, mesmo com o receio, mesmo diante de um pânico que estava sobrevindo sobre a cidade santa, a cidade de Jerusalém, Abacuque, ele fez uma das declarações mais lindas que nós encontramos na palavra de Deus.
E é um convite a nós declararmos também. Abacuque fez uma declaração celestial. É um hino de louvor, é um hino de adoração, mesmo diante da calamidade, mesmo diante da catástrofe que estava breve a vir sobre aquela cidade, sobre aquele povo, sobre aquela geração. Abacuque, ele fez essa declaração e eu convido você a ler junto comigo. Leia aí na tua Bíblia, aí na tua casa, na tua sala, no teu quarto. Vamos ler juntos. Olha o que Abacuque disse. Ele falou assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos e ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, eu fico imaginando o profeta aqui, eu fico imaginando Abacuque diante dessa tensão, do perigo iminente que estava ali para acontecer. A cidade seria destruída, muitos seriam mortos, e foi isso realmente que aconteceu. E ainda assim, Abacuque faz essa declaração: eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aqui no versículo 18. Você sabe que no início aqui da história, Abacuque, até que ele estava um pouco questionador, ele não estava entendendo aquela situação. Em um determinado ponto dá a entender até que ele achava que seria uma injustiça com o povo de Deus. Mas na caminhada com o Senhor, em oração, ouvindo a voz de Deus, o profeta do Senhor, ele aprendeu que Deus está no seu santo trono. Cale-se diante dele toda a terra. Ele aprendeu e teve a convicção de que Deus domina toda a criação e de forma justa. Afinal, não há melhor lugar para estar do que a não ser na presença de Deus. Bom mesmo, meu irmão, minha irmã, é depender do Senhor. Porque nesse mundo não existe acasos. A história humana não está jogada ao acaso, de forma alguma. Deus está no domínio de todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Amém? Olha só, como está a sua situação? Como está a nossa vida? Como está o momento em que nós estamos vivendo? As pessoas estão em pânico. As pessoas estão assustadas por causa do que mesmo? Por causa de um vírus, um novo coronavírus. As pessoas têm medo do vírus. Ah, meus irmãos, se as pessoas tivessem medo do inferno, como elas têm medo do vírus. Se as pessoas tivessem receio, temor de ir para o inferno, como elas estão tendo do vírus, certamente nós teríamos o maior avivamento da história da humanidade. Você vê aí relatos, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão em pânico, porque, infelizmente, a maioria dos homens, a maioria das pessoas colocam as suas esperanças, colocam os seus sonhos na estabilidade, na riqueza, nos bens, nas coisas, nas pessoas aqui dessa vida. Por isso, só enxergam essa vida passageira, essa vida finita. E aí eu quero lembrar o que disse o nosso Senhor lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, lá no versículo 28, 29. Nós já vamos terminar, mas ouve esse texto de Jesus. Jesus disse assim: não temais o que pode matar o corpo. Jesus disse: não tenha medo de quem pode matar o corpo. Quem pode matar o corpo? Uma outra pessoa? Uma enfermidade? Um vírus? Jesus disse, Marcos 10, 28 e 29, não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas tema
Tenha temor daquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Olha que palavra séria, grave do nosso Senhor Jesus. Essa é a questão fundamental para a nossa vida, você que me ouve. Nós estamos diante de uma pandemia. Proteja-se. Você realmente deve se cuidar. Você deve cuidar da sua família. Você deve se proteger para não ser pego por esse vírus mortal. Fuja disso. Mas Jesus está nos ensinando aqui que, acima de tudo, você deve se proteger do vírus que mata o seu corpo e mata a sua alma. E com esse vírus que mata o corpo e mata a alma, não tem jeito. Aquele que tem poder sobre todas as coisas pode mandar corpo e alma para o inferno. Pastor, que vírus é esse que mata o corpo e que mata a alma? É o vírus do pecado, da desobediência, da rebelião contra Deus, da independência de Deus. Os homens querem viver independente de Deus. Isso sim é um vírus mortal que manda o homem, seu corpo e sua alma, para o inferno. Tema a Deus. Ele pode mandar aquele que vive em pecado, que insiste no pecado, de não reconhecer a sua soberania, para o inferno. Por fim, meus irmãos, então, diante das lutas, diante das tentações, diante das provações, como é que nós devemos nos comportar? Lembra que ontem nós meditamos no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, no versículo 41, e lá Jesus disse o seguinte, que nós deveríamos orar e vigiar. É isso aí. A nossa força não está em nós mesmos. A nossa força não vem de livro de autoajuda, não vem nem mesmo do sermão algum. A nossa ajuda vem de Deus. Portanto, ore, clame ao Senhor e vigie. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a nossa velha natureza. A carne é fraca. A nossa carne é assim. Ela não consegue aguentar muito. No texto mesmo de ontem, lá de Mateus capítulo 26, os discípulos estavam até solidários em ficar com Jesus. Eles queriam ficar com Jesus, mas eles não conseguiram. A carne não aguenta, a carne é fraca. O ser humano, eu e você, nós precisamos de uma força maior. Nós precisamos da graça de Deus para suportar as provações, suportar as tentações, suportar as privações, as provocações, suportar o dia mau. Nós precisamos da graça de Deus, senão nós ficamos loucos. Nós entramos em pânico, ficamos desesperados. Precisamos da graça de Deus. Então esteja em oração. Clame ao Senhor, vigie. Muito mais do que ações, é bom você ficar parado, de preferência de joelhos, clamando ao Senhor, suplicando a Ele com todo o temor. Ele é o Pai nosso, Ele é o nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Então não temas diante das tribulações, não tema diante das adversidades. Ao contrário, mesmo que elas estejam aí à sua frente, que você possa cantar como cantou Abacuque. Que você possa adorar a Deus como adorou Abacuque, com essa fé amadurecida, com essa fé firmada em Deus, edificada em Deus. Que você possa cantar esse cântico. Eu vou terminar cantando esse cântico. Melhor dizendo, eu vou terminar lendo esse cântico, declarando esse cântico. Convido você a declarar comigo. Vamos juntos? O profeta disse assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, e ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, fará andar em lugares altos.
Deus abençoe a sua vida. Ore aqui agora com a sua família e que você tenha uma noite de paz, uma noite de graça em Jesus Cristo. Amém.